Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Ariane Lopes, conosco a nossa intérprete, Viviana. Na aula de hoje vamos falar sobre hereditariedade. Os objetivos da nossa aula: definir o termo hereditariedade, associar os gametas às transmissões de características hereditárias entre gerações, identificar algumas características hereditárias humanas e compreender como que ocorre essa transmissão das características hereditárias. Vamos analisar essa imagem. Olha que lindo, né? Que coelhinho lindo que nós temos aqui. Então, observando este coelho, nós já conseguimos analisar que ele tem a cor branca e os olhos vermelhos. Ele é um animal albino. Com essas duas características eu consigo identificar que ele é um animal albino. Ele possui uma anomalia. O que seria uma anomalia? Uma irregularidade. Então, e qual é a causa desta anomalia? A causa desta anomalia está ligada diretamente à herança genética que este coelhinho recebeu dos seus pais. Para que ele seja albino, tem que ter recessividade dupla, azinho, azinho. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe tinham em seus códigos genéticos essa recessividade. E aí nasceu então o nosso coelhinho albino. Só cuidado com a questão da coloração branca, nem tudo que é branco é albino, né? O albinismo é essa falta de melanina. Aqui nós conseguimos observar e dizer com certeza que ele é albino porque ele é branco com os olhos vermelhos. Então a gente consegue falar, ele não tem a produção de melanina, por isso ele é um indivíduo albino. Então a hereditariedade é a transmissão de características que nós herdamos. Então essas características elas vêm dos nossos pais para nós, né, os filhos no caso. Envolve processos genéticos, uma vez que o meio dessa transmissão de informações é de um indivíduo para o outro, e é o nosso gene, o nosso código genético. Nos seres humanos, essa transmissão de características hereditárias ocorre graças à fusão aqui, ó, de gametas, gerando assim uma variabilidade genética. Então, o que nós temos nessa imagem aqui? Então, nós temos o óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide está adentrando este óvulo. Quando o espermatozoide consegue, então, entrar neste óvulo, ocorre a fecundação. Quando ocorre a fecundação, começa, então, a dar início à vida de um novo indivíduo. Este espermatozoide, ele possui 23 cromossomos, a metade ali da informação genética do pai. Este óvulo possui também 23 cromossomos, a outra metade que nos faltam. Então, quando ocorre a fecundação, 23 com 23, nós temos 46 cromossomos, que são os cromossomos que precisa para formar o indivíduo tido aí como normal, certo? Então, o que está ocorrendo aqui? Tem informação genética 23 do pai, 23 da mãe, somou, juntou, por isso que tem essa variabilidade genética, porque vai ter o cruzamento dessas informações para gerar um novo indivíduo. As duas leis de Mendel que nós estudamos nas aulas anteriores explicam essas variações existentes nessa transmissão de características. Além disso, elas serviram também como base para a ampliação desse nosso conhecimento genético, que antes de Mendel, antes dos estudos de Mendel, nós não tínhamos esses conhecimentos genéticos, né, das gerações, como que ficavam os cruzamentos. E demonstra, então, que os pais passam adiante as unidades herdáveis separadamente. Então, a gente chama isso, né, essas unidades herdáveis de genes. Então, aqui nessa imagem, nós temos os genes alelos, mostrando para nós uma variação, então, desses genes. São as características, né, estão
deles estarem impares. Então, todos os cromossomos nós vamos encontrar em pares. Então, são 23 pares. E aí, nós temos aqui, então, os locos. A professora explicou na aula anterior que quando nós temos uma letra maiúscula, significa dominância. Então, a letra maiúscula, se ela aparecer 2 vezes ou apenas uma vez, mesmo assim, a característica que vai predominar é essa do indivíduo dominante. Se tivermos letra minúscula, só vai aparecer, né? O minúsculo é o recessivo. Então, só vai aparecer se ele apresentar 2 vezes. Se apresentar uma única vez, só vai indicar que aquele indivíduo tem aquela característica no DNA, mas o que vai sobressair é a dominância. Então, vamos analisar essa imagem. Então, eu tenho um parzinho de cromossomos. Nesses locos, que estão marcados aqui pelas cores rosa, verde, azulzinho, então aqui nós temos, no primeiro, o primeiro está relacionado com o formato do queixo. Então, digamos que o formato do queixo do indivíduo seja, vamos falar do furinho do queixo. Então, o furinho no queixo é uma característica dominante. Sem furinho é recessivo, ok? Só para que vocês consigam entender o que a professora está explicando. Então, se furinho no queixo é dominante, sem furinho é recessivo, sem o furinho, então, seria a letra minúscula. Mas aqui aparece 2 vezes a letra maiúscula, ou seja, tem furinho no queixo. Bzão, Bzinho, formato dos olhos. Então, este formato dos olhos, vamos dizer assim, que o formato dos olhos do dominante é grande, do recessivo é pequenininho. A professora está só orientando vocês. Então, aqui, se o dominante é grande, aparece uma vez o dominante, então o formato desses olhos vai ser um formato grande. Aqui, Czão, Czão, e está falando da cor dos pelos. Então, vamos entender que a cor dos pelos deste indivíduo é escuro. O escuro é dominante e o claro seria recessivo. Como aqui eu tenho dupla dominância, então eu estou dizendo que este indivíduo tem pelos escuros. Então, com essas características que a professora jogou aleatoriamente, o formato do queixo do indivíduo seria com o queixinho furado, o formato dos olhos grandes e a cor dos pelos escuro. Então, cada locus deste daqui determina uma característica do indivíduo. E não esqueçam, ele vem sempre em pares, porque nós herdamos um da mãe e um do pai. Por isso que tem esse cruzamento e as variações. Então, vamos falar de genótipo e fenótipo. Genótipo é o conjunto de informações que estão lá no nosso genes. A gente não está enxergando isso, mas essas informações genéticas é aquelas que nós herdamos. Então, isso está lá no nosso gene. Fenótipo já está relacionado com as características visíveis, é o que a gente enxerga. Quando a gente fala de fenótipo, então, o que seria o fenótipo? Fenótipo é o genótipo, ou seja, as características do indivíduo, genéticas, mais o ambiente. O ambiente influencia muito nesta questão do fenótipo. Então, se eu pegar um indivíduo aqui, como a nossa raposa, por exemplo, vocês sabiam que a raposa, ela muda, tem essa coloração do pelo dela diferente, e essa coloração muda quando ela está no ambiente, no caso aqui, ó, de neve, justamente para se camuflar e para se proteger? Então, essa é uma característica. Existem várias características dependendo do indivíduo que a gente analisa, mas essa é uma característica. Para que ela possa se salvar, então ela tem a coloração branquinha. Vamos copiar nos seus cadernos aí. Vamos lá, pega o caderno e vamos acompanhar essa aula. Então, a professora vai explicar aqui. Hereditariedade. Hereditariedade, então, é a nossa herança genética. Essa herança genética provém dos gametas masculinos, ou seja, a informação genética do papai,
e dos gametas femininos, ou seja, a informação genética provinda da nossa mamãe. Quando tem o cruzamento, ou seja, a fecundação, então nós vamos ter a formação de um zigoto. Esses genes, com as informações dos pais, então, criando as suas próprias características, ou seja, criando aí um novo indivíduo. Um tempinho para que vocês copiem nos cadernos, mas é rapidinho, hein? Voltamos já já. E aí, pessoal, já copiaram nos seus cadernos? Eu acredito que sim. Então vamos acompanhar, porque o próximo slide vai ser uma atividade. Então, algumas características morfológicas e até fisiológicas do indivíduo sofrem alterações. Essas alterações são sofridas em razão da interação com o meio ambiente, como a professora deu o exemplo agora há pouco da raposa. Sendo assim, podemos dizer que a manifestação você vai, então, aqui preencher essa lacuna. É influenciada por quê? Pela interação entre e o meio ambiente. Então, pensem um pouquinho nas informações que a professora já passou para vocês lá no comecinho da aula, principalmente no exemplo, naquele slide que nós falamos da raposa. Então, um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá! Então, algumas características morfológicas e até fisiológicas do indivíduo sofrem alterações. Essas alterações em razão da interação com o meio ambiente. Então, sendo assim, nós podemos dizer que a manifestação do fenótipo, o que é o fenótipo? O fenótipo é aquilo que a gente está enxergando, é o que a gente vê. É influenciada pela interação entre o genótipo, a nossa informação genética, que está lá dentro dos nossos cromossomos, que a gente não está enxergando, e o meio ambiente. Então, não esqueçam, genótipo é aquilo que a gente não está vendo. Então, essa é a nossa informação genética. Fenótipo é o que a gente consegue enxergar, a gente está vendo o fenótipo. O fenótipo ele está diretamente relacionado com essa interação da nossa informação genética, mas também com o meio aonde esse indivíduo está inserido, ok? Então, o meio aonde o indivíduo está inserido diz muito sobre ele, tem uma influência muito grande. Então, vamos falar aqui sobre genes dominantes. Pessoal, nem tudo, quando a gente fala em dominância, nem sempre as características de dominância são as melhores. Por favor, não pensem desta forma. Vou trazer aqui para vocês um exemplo. Então, os genes dominantes, eles delimitam uma característica hereditária, mesmo quando aparecem em pequenas quantidades no genótipo, sequência de genes. O que ele quer dizer com essa frase? Então, aqui a gente está explicando que, para que seja dominante, aparecendo apenas uma vez a letra maiúscula, essa característica dominante é a que vai ser apresentada. Então, ela pode aparecer duplamente dominante ou unicamente, né? Uma vez só dominante, mas é isso, essa característica, se tiver uma letra maiúscula, é essa característica que vai sobressair. Nesse exemplo, a gente tem a polidactilia. Já ouviram falar em polidactilia? Polidactilia, então, é aquele indivíduo que nasce aí com um dedinho a mais.
Aqui tem uma fotinha de uma mão, mas pode ser também nos pés, tá? Então, a polidactilia é um exemplo de dominância. Então, aqui, ó, pode ser azão, azinho ou azão, azão. Se tiver, né? Então, essa característica aqui, azão, azinho, azão, azão, sendo dominante, o indivíduo vai aparecer, né? Vai apresentar essa polidactilia. Para não ter a polidactilia, ou seja, assim como a professora e como a maioria dos indivíduos, que temos apenas 5 dedinhos nas mãos, né, o normal, então seria dupla recessividade. A recessividade, ela só se apresenta quando ela aparece duplamente. Então, azinho, azinho. Quando tem azinho, azinho, quer dizer que esse indivíduo é normal. E o normal deste exemplo é apresentar 5 dedos, ok? Genes recessivos. Para que essa característica de recessividade se apresente, ela tem que estar como? Duplamente. Então, vamos lá. Os genes recessivos aparecem quando estão em forma duplicada, pois tornam-se inativas com a presença de um dominante. O que nós estamos falando aqui com essa frase? Se eu tiver apenas uma letra maiúscula, pronto, dominância. É essa característica que vai ser apresentada. Mas aqui nós estamos falando de recessividade. O exemplo que nós estamos trazendo aqui é a questão da anomalia do albinismo, que a gente começou a nossa aula falando sobre isso, dando o exemplo lá no coelhinho de olhos vermelhos. Então, o que está acontecendo com esse indivíduo? Quer dizer que essa característica ela é apresentada porque esse indivíduo ele tem uma ausência total ou parcial da pigmentação da pele, da pigmentação dos pelos, dos olhos, ou seja, tem essa ausência de melanina, ok? Então, neste caso do albinismo, para que o indivíduo apresente o albinismo, precisamos ter dupla recessividade. Aí o indivíduo será albino. Se não, se tiver apenas uma letra maiúscula aqui, dominância, o indivíduo será normal. Tido como normal neste exemplo, seriam os indivíduos que têm a produção de melanina, ok? Então, todos os casos têm que ser analisados um a um e com bastante carinho, ok, pessoal? Então, aqui, como um exemplo de gene recessivo, temos o albinismo, que só vai se apresentar se tivermos a característica ali duplamente a recessividade. Vamos praticar. Então, vem comigo que a gente vai praticar isso daqui. Uma mulher é portadora de uma doença recessiva. Então, ela é portadora. Vamos analisando já o que o exercício nos traz. Então, ela tem dominância e recessividade. Azão, azinho. Casou com um homem que também é portador dessa doença. Então, ele também será azão, azinho. Então, cuidado. O exercício diz que é portador. Não que ele está apresentando essa característica, só que ele tem no DNA dele, por isso que é azão, azinho. E a pergunta do exercício é: qual a chance dos filhos nascerem com a doença com a doença ou eles serem normais? Então, vamos fazer uma coisa que nós aprendemos na aula anterior, quadro de Pinet. Vamos lá. Então, a professora falou para vocês também que para resolver essas questões de genética especificamente, a gente não pode ter preguiça, a gente tem que anotar todas as informações. Então, aqui é uma releitura, uma interpretação do que estava no slide anterior. Então, a mulher, ela é portadora de uma doença recessiva. Então, quer dizer que se aparecer a recessividade é porque vai aparecer a doença. Então, ela é azão, azinho. O homem também é portador dessa doença, azão, azinho. Então, como eu acabei de falar, filhos com a doença
se é recessiva, só vai aparecer no indivíduo se ele for azinho, azinho. Filhos normais, né? Ou pode ter portar, mas não apresentar essa doença, eles podem ser, então, os normais, azão, azão ou azão, azinho. Então, o azinho significa que ele está levando ali, mas não que ele está demonstrando, não que ela está sendo a característica principal. Então, aqui, quadro de Pinet. Símbolo feminino, símbolo masculino. Então, aqui nós temos as características da mulher, falando especificamente desta questão, desta doença que eles estão trazendo para nós. Então, a mulher é azão, azinho. O homem também é azão, azinho, representado a mulher pela cor vermelha e o homem pela cor azul. Nós vamos fazer o cruzamento sempre pensando uma linha, uma coluna, uma linha, uma coluna. Fazendo todo este cruzamento que nós já aprendemos, então nós chegamos nessas conclusões. Azão, azão. Aqui eu tenho então um indivíduo que será normal, não apresenta essa característica. Azão, azinho, azão, azinho, ou seja, dois desses indivíduos podem apresentar, então podem ser portadores. E apenas um indivíduo aqui, ó, azinho, azinho. Então, 25% de chances de nascerem com a doença, de nascer um indivíduo com essa doença. E 75%, né, de nascer normal ou portador desta doença, ok? Então, aqui, nesta conta, analisando esse quadro de Pinet, apenas um indivíduo poderá apresentar esta doença, ok? Então, vamos para o próximo praticar aí, vem comigo. O homem possui uma doença de origem recessiva. Então, nós já sabemos que para a recessividade aparecer, tem que ser ali, ó, duplo, azinho, azinho. Casou com uma mulher portadora desta doença, ela é portadora, ela não possui, ela é portadora. Então, ela é azão, azinho. Qual a chance dos filhos nascerem com essa doença e dos filhos nascerem normais? Vamos ao nosso quadro de Pinet. Então, o homem tem a origem recessiva, apresenta a doença, azinho, azinho. A mulher é normal, porém portadora, azão, azinho. Os filhos normais ou portadores, então eles terão que ser azão, azão, ou azão, azinho, certo? Com a doença, para que a doença apareça, então ele tem que ser igual ao pai, azinho, azinho, dupla recessividade. Então vamos lá para o nosso quadro de Pinet. Mulher, azão, azinho e o homem, azinho, azinho, ele possui. Então a gente vai fazer os cruzamentos, linha, coluna, e vamos chegar então na seguinte conta, que aqui, azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Ou seja, 50% dos indivíduos podem, desse casal, tá? Podem nascer com a doença e 50% dos indivíduos, dos filhos desse casal, podem nascer com as características normais, ok? Então, o que vimos nesta aula? Nós falamos sobre o conceito de hereditariedade, as características que herdamos aí dos nossos pais. Os gametas que carregam as características hereditárias. Então, gameta feminino, o óvulo, gameta masculino, o espermatozoide, que após a fecundação, então começa o cruzamento, a junção dessas informações herdadas aí do nosso papai e da nossa mamãe. E algumas das características hereditárias humanas. Então, apresentamos aqui o albinismo, apresentamos a polidactilia e como ocorre a transmissão dessas características. Vimos isso analisando ali algumas características, os alelos e também fazendo aí o nosso quadro de Pinet, ok?
Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Até breve!